de muitos países, vindos todos ainda da Jornada Mundial da Juventude. Concretamente, 3 da Austrália, 1 do Brasil, 3 da Espanha, 3 dos Estados Unidos, 4 de Itália, 1 de Madagascar, outro da Moldávia, 1 da Polónia, da República Checa e outro ainda da Suíça. Celebramos hoje a memória de São Domingos e preside a nossa Assembleia o Padre Joaquim Ganhão, capelão do Santuário de Fátima.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Caros peregrinos, ainda nesta atitude de louvor, de ação de graças, sempre pelo dom da Igreja que somos, pelo dom da Jornada Mundial da Juventude que vivemos e que agora se faz ecoar neste santuário através de muitos de vós, jovens, que por aqui quereis passar para entregar a Nossa Senhora às vossas vidas, na alegria desta Igreja viva que somos, onde todos temos lugar, louvamos hoje o Senhor pelo testemunho admirável de um grande homem de Deus, São Domingos de Gusmão, que no seu tempo fez irromper na Igreja a inquietação do anúncio do Evangelho. Essa inquietação chega aos nossos dias. Damos graças a Deus pelo seu testemunho e acolhemos o seu desafio. Ele é também o homem do Rosário, aquela oração que neste lugar, todos os dias, com insistência, à ordem da Mãe do Céu, se leva até ao coração de Deus. Bendigamos, pois, o Senhor e para o fazermos dignamente, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja. São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão censuraram Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara como esposa. Eles disseram-lhe: foi somente a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? E o Senhor ouviu. Moisés era homem muito humilde, mais humilde que todos os homens sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: vinde todos três à tenda da reunião. E os três puseram-se a caminho. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda. Chamou a Arão e Maria e eles aproximaram-se. Disse-lhes o Senhor: escutai bem as minhas palavras. Se há entre vós algum profeta, revelo-me a ele numa visão, ou falo com ele em sonhos. Mas não proceda assim com o meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, em visão direta e não por enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Porque ousaste censurar o meu servo Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e o Senhor retirou-se enquanto a nuvem se afastava da tenda. Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e viu que estava leprosa. Arão disse a Moisés: por piedade, meu Senhor, não deixe cair sobre nós a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer. Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta, com o corpo meio corroído ao sair do ventre materno. Então Moisés clamou ao Senhor: por piedade, Senhor, curai-a. Palavra do Senhor.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento, porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. O Evangelho será proclamado em português, espanhol, italiano, inglês e polaco. De pé, aclamemos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu ao monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma. E gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra de Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram, foram completamente curados. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma Gesù subito parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io,
non abbiate paura. Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side of the sea, where he dismissed the crowds. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: "Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się." Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, de novo vos saúdo a todos e àqueles irmãos e irmãs que nos acompanham também hoje através dos meios de comunicação. Que a todos chegue a alegria desta presença viva de Deus que está no mar da nossa vida, tantas vezes alterado, para nos devolver a confiança e a esperança, para nos dar a paz. Celebramos hoje a memória de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Por meio da sua pregação e do exemplo da sua vida, este grande homem de Deus combateu com grande êxito muitos erros, muitas heresias, mas sobretudo fez uma proposta bonita e bela à Igreja. Desejoso de encontrar uma nova forma de anunciar a fé, ele fundou a Ordem dos Pregadores, a Ordem Dominicana, para renovar na Igreja a forma de vida apostólica, mandando aos seus irmãos que se dedicassem ao serviço do próximo com a oração, o estudo e o ministério da palavra, a pregação. No seu tempo, com o conhecido São Francisco de Assis, é um dos patriarcas, diríamos, da santidade cristã, suscitados pelo Espírito Santo, num tempo de grandes transformações na vida do mundo e da Igreja. Promoveu, a par do aprofundamento dos estudos teológicos, a oração do Rosário, que nos é tão cara e tão querida neste santuário. No Evangelho que acabamos de escutar, depois da multiplicação dos pães, Jesus despede toda a gente e recolhe-se no monte em oração ao Pai. A faina dos discípulos continua e Jesus vem ter com eles de um modo um pouco estranho, como víamos. Era noite. Os discípulos tentavam atravessar o lago Tiberíades
e a barca dos discípulos é atormentada pela tempestade e pelo vento contrário. Já noutra ocasião se tinha encontrado numa situação semelhante a esta barca, mas dessa vez, da outra vez, o mestre ia com eles e dormia na barca. Agora tinha ficado em terra e estava no monte a rezar. Mas Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos na tempestade. Desce do monte, vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Essa forma estranha de ir ter com eles. E o que é que Jesus faz? Encoraja-os. O que lhes diz? Tranquilizai-vos, sou eu, não tenham medo. Seria verdade ou era apenas uma ilusão? Pedro, duvidoso como quase sempre, pede-lhe uma prova, que também ele pudesse andar sobre as águas. E Jesus chama-o, vem. E Pedro sai da barca, mas o vento ameaçador assusta-o e ele começa a afundar-se. E é justamente aí, na hora em que se começa a afundar, que Jesus o agarra pela mão e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Também agora, caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, Jesus continua a dirigir-nos estas mesmas palavras. Sempre que nos sentimos sós e sem forças, nas tempestades que muitas vezes se abatem sobre nós, sobre a igreja que somos, sobre o mundo em que vivemos. São doenças ou situações familiares difíceis, violências de todo o género, injustiças variadas, enfim, tantas coisas que passam pelas nossas vidas, pela vida da igreja que somos e do mundo em que vivemos. A ameaça de tantos males contra esta casa comum em que vivemos, desde os problemas ecológicos aos problemas familiares, às crises de muitos abusos e de tantas outras coisas que fazem com que a dúvida e até a revolta se insinuem tantas vezes no nosso coração. Por que é que Deus não vê? Por que é que não me ouve? Por que não vem até aqui? Por que não intervém imediatamente? Onde está aquele Deus amor em que eu acreditei? Será apenas um fantasma, uma ilusão? São outras tantas questões e interrogações que tantas vezes nos assaltam. Como aos discípulos assustados e incrédulos, Jesus continua a repetir: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E tal como naquela altura desceu do monte para se aproximar deles na dificuldade, também agora Ele, o ressuscitado, continua a intervir na nossa vida, caminha ao nosso lado, fazendo-se nosso companheiro, nunca nos deixa sozinhos na provação. Ele está ali para estar conosco, para partilhar conosco, para ser o nosso porto seguro, para amainar todas as tempestades, para nos dizer que é possível que a nossa barca continue a navegar e, de certeza, poder chegar a bom porto. Talvez não acreditemos suficientemente nisso. E é por isso que Ele continua a repetir-nos a nós, como disse a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Tantas vezes isto nos acontece. Estas palavras, mais do que uma repreensão, são um convite a reavivarmos a fé. Se nos detivermos a analisar o que nos faz sofrer, os problemas, as dificuldades, deixamos-nos muitas vezes abater pelo medo, pela apreensão, pela angústia, pelo desânimo.
mas não estamos sozinhos. Acreditemos que há alguém que cuida de nós. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro, como que prescrutando a realidade da nossa vida e do nosso coração. Põe-se a caminho de cada um de nós, ainda antes de nós nos pormos a caminho dele. Santo Agostinho viu isto tão bem no segredo da sua confissão, da sua conversão, que há de dizer nas confissões: ó Senhor, eu nunca te teria encontrado se tu antes não me tivesses procurado. É assim, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos trata. Ainda antes que o procuremos, Ele procura-nos, porque Ele tem ânsia de se encontrar conosco para amainar as tempestades da nossa vida. Não estamos sós. Acreditemos que Ele cuida de nós. É para Ele que devemos olhar. É com Ele que o nosso coração deve estar sintonizado. Ele está conosco até quando nos parece que não notamos a sua presença. Acreditemos nele, confiemos nele, entreguemo-nos a ele. Quando a fé é posta à prova, lutemos, oremos, como Pedro que gritou: salva-me, Senhor. É que nessa hora ele estende-nos a mão e não nos deixa afogar. Ou como os discípulos numa citação análoga: Mestre, não te importas que pereçamos, não te importas que morramos? Ele nunca deixará de vir em nosso auxílio. O seu amor é verdadeiro e Ele toma sobre si todos os nossos pesos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, aqui em Fátima, em horas trágicas para a humanidade, Deus acendeu candeias de esperança através da Mãe do Céu. Também Nossa Senhora um dia se volta para a Lúcia: e tu, filha, sofres muito? Eu nunca te abandono, eu nunca te deixarei. Maria é aqui sinal deste cuidado e desta cura de Deus, desta presença amorosa de Deus à nossa vida. No mar agitado da história, a senhora mais brilhante que o sol encontrou 3 crianças a quem convidou desde o princípio a não terem medo. Não temais, eu não vos faço mal. E a oferecerem-se a Deus. Os santos Francisco e Jacinta Marto e a serva de Deus Lúcia de Jesus fizeram das suas vidas uma oferta viva e destemida, entregando-se pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre. Como eles, comprometamo-nos com a missão. Cari pellegrini, qui a Fatima, in ore tragiche per l'umanità, Dio ha acceso candele di speranza. Nel mare agitato della storia, la signora più luminosa del sole ha trovato 3 bambini ai quali ha invitato fin dall'inizio a non avere paura, non abbiate paura, e a offrirsi a Dio. I santi Francesco e Giacinta Marto e la serva di Dio Lucia di Jesus hanno fatto della loro vita un'offerta viva e senza paura, donandosi per la conversione dei peccatori, per la pace nel mondo e per il Santo Padre. Come loro, impegniamoci nella stessa missione oggi nella nostra vita. Queridos peregrinos, aqui em Fátima, em horas trágicas para a humanidade, Deus incendiou candelas de esperança. En el mar embravecido de la historia, la señora más brillante que el sol encontró a 3 niños y a los que invitó desde el principio a no tener miedo. No tengáis miedo. Y a ofrecerse a Dios, los santos Francisco y Jacinta Marto y la sierva de Dios Lúcia de Jesús hicieron de su vida una oferta viva y valiente, entregándose por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo y por el Santo Padre. Como ellos,
compromettons-nous con la mission. Chers pèlerins, ici à Fatima, un désert tragique pour l'humanité, Dieu a allumé des bougies d'espérance. Dans la mer agitée de l'histoire, la dame plus brillante que le soleil a trouvé 3 enfants qu'elle a invités dès le début à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur et à s'offrir à Dieu. Les saints Francisco et Jacinta Marto et la servante de Dieu, Lúcia de Jesus, ont fait de leur vie une offrande vivante, intrépide, se donnant pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde et pour le Saint-Père. Comme eux, engageons-nous dans la mission. Dear pilgrims, here in Fatima, in tragical times for humankind, God lighted candles of hope. In the unrested sea of history, the Lady shiner than sun found 3 children whom she invited since the beginning to not be afraid. Do not be afraid. And to offer themselves to God. Holy Francisco and Holy Jacinta Marto and the servant of God, Lúcia de Jesus, made of your lives a gift of living and fearless, offering themselves for the conversion of sinners, for peace in the world, and for the Holy Father. As them, let us commit ourselves with this mission. Participam nesta celebração 4 casais que vêm para dar graças a Deus nas bodas de prata dos seus matrimónios. Luís Miguel e Carmen Maria, do Patriarcado de Lisboa, de Nazaré. Peço que se aproximem dos degraus do altar. E da Diocese do Porto, Joaquim Fernando e Maria Odete, de Eja. Carlos Manuel e Cidália Maria, do Marco de Canaveses. E Luís e Lúcia de Fátima, de São Martinho de Gândara. Meus caros amigos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor o compromisso que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos todos por estes nossos irmãos. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muitos parabéns por estes 25 anos. Agora esperamos por mais 25, com ainda mais alegria e uma fidelidade sempre a crescer. Para nos estimular neste caminho, lembramos-nos sempre do coração da Mãe do Céu que aqui se revelou e que vos ofereço agora neste sinal do coração que aqui se manifesta como refúgio, como caminho
que nos leva sempre até Deus. Que na vossa casa este sinal vos recorde sempre isso, para poderes estar sempre atentos e felizes no caminho que Nosso Senhor vos chamou, e sempre com a presença da Mãe do Céu e a proteção dos santos Francisco e Jacinta Marto. Parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, depois de saciar a fome à multidão e de a despedir, Jesus subiu a um monte para orar a sós e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai cantando. Kyrie, Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que o sirvam nos pobres, oremos ao Senhor. Por los que trabajan en el mar, para que Dios los proteja, por los que gritan con miedo, para que Jesús los escuche, y por los que tienen poca fe, para que el Espíritu los anime, oremos al Señor. Per coloro che Dio sceglie per lavori difficili, per coloro che, anche nel successo, conservano l'umiltà e per coloro che sono invidiosi dei favori concessi ad altri, preghiamo il Signore. For the young people taking part in World Youth Day, that the celebration of the memorial of St. Dominic may help each one to deepen their awareness that they are called to be heralds of the good news of Christ. Let us pray, brothers and sisters. Za osoby, które niosą pokój, dobroć i przyjaźń, a w zamian otrzymują cierpienie, opuszczenie i odrzucenie, aby mocno wierzyły, że Bóg ich kocha i chroni. Módlmy się, bracia. Pelos membros dessa Assembleia Litúrgica e de todas as outras, para que Deus entre em relação profunda com cada um na palavra proclamada, no pão partido e no sangue derramado, oremos ao Senhor. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão, como vosso Filho a deu a Pedro, prestes a afogar-se, não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Atendei, Senhor, as preces que vos apresentamos por intercessão de São Domingos, e pelo poder deste sacrifício fortalecei os defensores da fé, com os auxílios da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Domingos, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassioni voluntarie et aderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, ascipit et manducate ex hoc omnes, hoc estenim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo constenatum est, ascipies et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, ascipit et vivit ex omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes qui nos dignos abuisti a starem coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, me, your unworthy servant, the bishops here today, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to the rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, and Saint Joseph, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the age. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Per ipsum et con ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha mão, mas dizei uma palavra e serei salvo.
when he received the body of Christ for the first time, the little Saint Francis Marto said, "Today I'm happy. I have within me the hidden Jesus." In silence, we taste this inner presence. Quando ha ricevuto per la prima volta il corpo di Cristo, il piccolo San Francesco Marto disse: "Oggi sono felice. Ho il Gesù nascosto dentro di me." In silenzio gustiamo questa presenza interiore. Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa Igreja, dedicada plenamente ao vosso serviço e alimentada com a força do sacramento celeste, na comemoração de São Domingos, assim como floresceu com a sua pregação, assim seja ajudada com a sua intercessão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a bênção final, o Presidente da nossa Assembleia faz também a bênção dos objetos religiosos. With the final blessing,
The President of our Assembly also blesses the religious objects. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor, e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças